Senhores, o ensino técnico é um alavancador social capaz de transformar a vida de jovens, adultos e também da família brasileira. A defesa do ensino técnico é uma das metas prioritárias da gestão atual do CFT. O CFT acredita que a educação de qualidade prepara bons profissionais para o mercado de trabalho e fortalece o desenvolvimento social e econômico desse país. Para abrir o ciclo de palestras da 4ª semana do Técnico Industrial, nós convidamos o senhor secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Getúlio Marques Ferreira. Nosso convidado é professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, exerceu diversos cargos de direção, assessoria, coordenação nas áreas de educação profissional, tecnológica, esporte e lazer. Também é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, técnico em Eletrotécnica e professor de Eletrônica Digital. Trabalhou como técnico em Eletrônica e engenheiro no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Rio Grande do Norte e como engenheiro e analista de sistemas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Participou ativamente na coordenação da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e na criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país. Atua na gestão de instituições públicas desde 1986 e detém conhecimentos específicos em planejamento estratégico com experiência na utilização da metodologia específica. Também tem experiência na gestão e elaboração de políticas para ensino médio e educação profissional e tecnológica em negociação das relações de trabalho. Por favor, senhor Getúlio Marques Ferreira. Pessoal, por favor, mais uma boa noite. Aqui agora está o professor, tá bom? Por que eu digo que o professor? Porque sabe aquele barulhinho que quando a gente começa a conversar e o professor começa a dar uma aula, mas como eu não vou dar aula, vou só bater um papo, então é importante que vocês me acompanhem nesse bate-papo. Primeira coisa, Oi, pois não. Estava previsto, né, para a gente começar essa pequena fala para as 19 horas, não era isso? Estava previsto para as 19. Já são 20 horas e 30. Já são 20 horas e 30. E o evento aqui tem que encerrar no máximo às 10. No máximo. Então ainda vai ter aí uma entrada. Não sei muito, né, Solomon? Você que é o dono disso aqui. Pois bem, por conta disso, a organização já pediu para tentar reduzir um pouco a fala, o que é natural, né, por conta desse atraso. E eu vou tentar conversar com vocês com 2 momentos. Um momento mais, eu digo, mais burocrático, escolar, sala de aula. Quer dizer assim, o que é que a gente quer fazer? Qual é a importância da educação profissional para o desenvolvimento do país? Mas isso aqui eu vou fazer de maneira rápida, até por conta de toda essa questão do tempo. Alguém me ouve aí atrás, não? Tá bom? Então, o que é que eu quero colocar? Eu vou tentar passar rapidamente e terminar numa última transparência que eu vou tentar com ela, colocar quais são os desafios que nós temos, para onde a gente está apontando e passar rapidamente a parte burocrática. E logo na sequência, eu vou pedir permissão a vocês para ler uma poesia, né, de um grande poeta potiguar, meu querido Crispiniano Neto, para tornar o momento mais lúdico, né, para tornar o momento menos encaixado nessas questões somente da tecnologia e da área dura, que é a nossa área industrial. Então, rapidamente, colocando sobre a importância da educação profissional para o desenvolvimento do Brasil. Deixa eu ver se anda. Cadê o computador? Está aí? Pronto.
Aí, rapidamente, é só para colocar que hoje, né, eu estou secretário da CETEC, estive também no período de 2003 a 2011 na CETEC, quando iniciamos esse grande trabalho de expansão da rede federal naquela época. Foi um dos principais projetos do governo da presidente Lula e da presidente Dilma. Em 2003 éramos 140 unidades e hoje somos 680 unidades no Brasil. Nestes últimos 6 anos, nós tivemos praticamente 26 unidades que eram das fases anteriores que foram transformadas em institutos federais. E a CETEC, a nossa secretaria, ela não cuida só da rede federal. Pessoal, olha aqui, olha o silêncio aí atrás, olha o silêncio aí atrás, olha o silêncio. Então, só para dizer que na nossa secretaria nós temos outras 4 diretorias e é por aí que sempre que vai o conselho, nós conversamos com todos, nós chamamos as diretorias para nós entendermos o que é preciso fazer no governo para atender e para orientar, quando é o caso, os conselhos. Nós temos uma diretoria de desenvolvimento que cuida só da rede federal, dos institutos, do Cefet, do Colégio Pedro II. Temos uma diretoria que cuida de regulação e das políticas. É nessa que eu vou precisar muito de apoio de vocês, do Conselho. Porque é nessa que alguns dos problemas que foram colocados aqui, de cursos invalidados, de formação por competências que às vezes as instituições não têm essa condição, mas é com o apoio de vocês, conselheiros, vamos criar grupos de trabalho para que vocês estejam junto conosco para fazer essa governança. Fazer a governança e fazer um bom monitoramento. Temos a diretoria que articula a rede com todas as outras redes, é a rede federal, o Sistema Nacional de Aprendizagem, o Sistema S, que a gente chama, Senai, Senar, Senat, etc. E temos também as escolas privadas e estaduais. Tem uma diretoria que cuida somente dessa integração. E que agora, como já foi dito aqui, o presidente quer sair. O presidente Lula tem como proposta, hoje mesmo eu estava lá, finalizando o nosso edital. A gente vai sair um edital em que todos os estados terão novos institutos federais. Todos, para formar novos técnicos no Brasil. Nós vamos sair de 680 para 1.000 unidades. Serão 320 unidades a mais. Ao mesmo tempo, no nosso ministério, tudo isso está trabalhado nessas diretorias, nós temos a oportunidade também de apoiar os estados para fazerem cursos técnicos. Então, toda essa parte de 4 bilhões que serão investidos por ano para fazer educação em tempo integral, a parte que vai acrescentar de horas nos estados virão de parcerias com esses sistemas que sabem fazer. Seja o Sistema Nacional de Aprendizagem, seja com os institutos federais. E aí, só para que todo mundo entenda, dentro da educação, pessoal, por favor, hein? Por favor, há um silêncio aí para o pessoal ouvir. Dentro do sistema da nossa secretaria, nós temos essas ofertas, da qualificação profissional até a especialização tecnológica, com mestrados, isso dentro das diversas redes. Rapidamente também, quais são os atores, então, que nós trabalhamos. Eu vou depois deixar essa apresentação aqui, que se vocês quiserem passar, para quem tiver interesse, poder ter acesso. Então, nós temos aqui, os atores hoje, a rede federal, que são os institutos, Cefetes, etc., as escolas estaduais e municipais públicas, as escolas privadas, os sistemas de aprendizagem e as instituições de ensino superior privadas, que quando elas têm um conceito 5, podem ofertar cursos técnicos, podem ofertar educação profissional. Mas é nessas que a gente está de olho, pelo que já foi dito aqui. Algumas instituições que se firmaram para 10 anos, fecharam e ficam entregando diplomas, que eu não sei ainda como é. Mas a gente vai ter que buscar isso aqui, porque é uma concorrência desleal para todos nós aqui. Eu digo nós porque eu também estudei 3 anos para ser técnico. E nesse estudo, depois vai chegar alguém só com diploma
sem nunca ter passado numa sala de aula. Isso a gente vai ter, e eu preciso muito do apoio deste conselho para a gente chegar e fazer toda essa averiguação. E o que é, por onde é que a gente se rege? Mais uma vez eu vou precisar dos conselhos. Então eu sei que vocês têm especialistas em diversas áreas, e eu vou pedir ao conselho para indicar. Eu conheço aqui, estou vendo um conjunto deles aqui, sei que muitos de vocês poderiam estar nos ajudando, que é a revisão dos nossos catálogos nacionais. Sejam os catálogos de cursos técnicos, sejam os catálogos de cursos superiores. Nos cursos técnicos, né, além dos 13 eixos tecnológicos, são 215 cursos, de 800, 1.000 ou 1.200 horas, como vocês conhecem, ou integrados com a educação profissional. E aí, também já foi falado um pouco aqui, mas depois na poesia eu vou retomar, né, como é que começou tudo isso. E por que é que a gente comemora no dia 23? Que foi o dia que um decreto do presidente Nilo Peçanha, lá em 1909, o decreto 7.566, cria as escolas de aprendizes e artífices. Era uma escola que formava para ofícios. Naquela época, sapateiros, funileiros, relojoeiros, alfaiates. Então, era o grupo de demandas que tinha na sociedade. Esse sistema, e aí é onde a gente tem que nos valorizarmos como técnicos, sem nenhum demérito às universidades, que sempre surgiram como universidades e mantêm a sua tradição, nós nunca tivemos medo de sintonizar-se com o desenvolvimento local. E na medida que a sociedade exigia, nós fomos modificando, nós fomos aprendendo com a sociedade. E veja daí, em 1937, essas escolas foram transformadas em liceus industriais. Era uma forma de, além da profissão, você ter uma elevação de escolaridade, aprender português, matemática, ciência, porque a sociedade e o Brasil daquela época já exigia isso. Um desenvolvimento em que você não podia ser só a profissão, sem saber da leitura de mundo que a gente tinha. Depois, em 42, o presidente Vargas cria aí o Serviço Nacional de Aprendizagem, começando pelo Senai. Né? E, na sequência, né, a gente, além de estabelecer a lei para o ensino industrial, veio depois, em 1959, onde essas escolas que pertenciam ao Ministério da Agricultura vão agora para o Ministério da Educação, né, quando começa, assim, um processo de valorização do ensino técnico no Brasil. Em 78, diversas escolas, entre elas o Cefet do Rio de Janeiro, Celso Cove, Paraná e Minas Gerais, se transformam em Cefet. Em não está aí, e depois, em 29 de dezembro de 2008, alguns desses Cefetes, né, e mais todas as escolas agrotécnicas se transformam em institutos federais. Isso é só um pouco da história. E aí, o que é que a gente tem hoje que direciona a nossa ação na secretaria? O mundo do trabalho, quer dizer, nós formamos para o mundo do trabalho, para aqueles que querem ser empregados, para aqueles que querem empreender, e para aqueles que depois querem seguir uma carreira em nível superior. É importante que na formação técnica a gente tenha toda essa avaliação crítica do mundo, ao mesmo tempo, junto com a profissão e junto com a carreira técnica. Ao mesmo tempo, as demandas da sociedade que nos trazem e que mostra cada vez mais novos cursos, novas oportunidades para que nós, como técnicos, podemos dar essa contribuição. A sustentabilidade do planeta, a inclusão e a diversidade. Hoje nós vamos buscar escolas, como foi feito lá já na presidente Dilma, quando a gente colocou 208 escolas naquela época, em 2011, a presidenta pediu à época que nós priorizássemos os territórios de cidadania. Ou seja, eram 120 municípios brasileiros que tinham o IDH muito baixo, viviam em situação de miserabilidade. No nosso estado, Neilton, você que conhece, nós tínhamos lá, saiu uma escola que é a de menor população, que é em São Paulo do Potengi. Mas ele pegava um território, São Paulo do Potengi, São Tomé, que usa tudo aquilo, você conhece, né? Uma região muito pobre. E hoje essa região se desenvolve a partir dessa escola. Então é um acerto, e por isso que a gente busca essa questão da diversidade e inclusão. O bem-estar das pessoas, e aí nós somos direcionados por estudantes, pelos profissionais da educação, professores, e pelas redes de ensino, além daquilo que hoje é desafio no mundo, habilidades digitais, soft skill e novas ocupações que aparecem. Só para que vocês tenham ideia, os desafios no mundo hoje
mostram essas principais oportunidades de trabalho. E veja quem é em primeiro lugar. Aqui eu não trouxe o desenho percentual, mas hoje no mundo o que mais se procura é professor para educação profissional. Então isso é outra coisa importante que no Brasil, além dos cursos técnicos, a gente trabalhe com a formação de professores. E vem, isso aqui é quase na sequência mesmo, tá? Os consultores estratégicos, analistas de gestão, de dados, profissionais de publicidade, são muito procurados, professores universitários superiores também, engenheiros de robótica, analistas de segurança da informação, profissionais de desenvolvimento de negócio e uma coisa que às vezes a pessoa pensa que não, operadores de equipamentos agrícolas. E hoje os equipamentos agrícolas, eles são embarcados com muita tecnologia, com muita inovação tecnológica, não é mais só aquela parte mecânica. Isso também é muito procurado. Então, quem estiver ofertando, e aí nós como governo, vamos buscar dirigir nossas ofertas para o desenvolvimento do país em áreas específicas. E essa coisa toda que eu estou colocando, finaliza como se fosse os perigos que a gente tem. O que é que pode impulsionar esse nosso trabalho na CETEC? Impulsiona o nosso trabalho o Plano Nacional de Educação, que indicava, né, indica ainda, porque ainda não foi modificado, que agora em 2024 nós deveríamos triplicar o número de vagas em educação profissional em relação ao que tinha em 2013. Quer dizer, o que nós tínhamos em 2013 era 1.600.000 vagas em educação profissional, considerando toda a educação profissional. Nós deveríamos estar com a oferta de 4.800.000. E nós estamos apenas com 2.172.000. Então isso é um dado que a gente precisa alcançar e é o que está nos impulsionando. O outro é a organização dos países da Comunidade Econômica Europeia, que mostra que 37% dos alunos que fazem curso de ensino médio na Europa e nesses países fazem ensino médio com educação profissional. No Brasil, esse número, agora a última pesquisa disse que era 11%, mas pegando os dados de 2021. Os 2022 já dá 13%, mas muito longe dos 37%. E aí pega só os alunos que fazem curso médio, concomitante ao mesmo tempo, ou integrado. E aí nós só temos 1.070.000 no país. E precisamos chegar a 3.600.000 para alcançar o que a comunidade europeia coloca como avanço. E aí é a questão da avaliação, e por isso a gente está criando, junto com o INEP, um sistema nacional de avaliação da educação profissional. É por aí que vão entrar essa nossa... E precisamos de vocês para construir isso com a gente. Uma política e um sistema de avaliação. Vamos formar grupos de trabalho e vocês terão assento nesses grupos de trabalho para trazer experiência para o dia a dia. Por que a gente diz isso? Porque quando se avalia uma escola técnica, ainda se avalia com os padrões acadêmicos. Se eu avalio um curso tecnólogo superior, o pessoal quer avaliar com o mesmo padrão de um curso de engenharia diferente. A engenharia vai para um lado, o tecnólogo vai para o outro. Então, isso é o que vocês precisam construir e vocês serão convidados, tá, para estar junto conosco. A lei que cria a política, essa também, já estamos fazendo os grupos de trabalho, provavelmente lançaremos, naquela semana que a gente falou que vai ter da ciência e tecnologia, a lei, o grupo de trabalho que cria essa lei, com a presença de todos os parceiros. E o que é que a gente deixa para trás nesse momento? A falta de investimentos. Nesse período, praticamente, investimento muito baixo nesses últimos 6 anos em educação, porque todas as legislações, corte de gastos, etc., fez com que esse investimento caísse muito. E temos também a falta de coordenação de políticas estruturantes. Por exemplo, durante esses anos de pandemia, ficamos nós à deriva. Eu, por acaso, era secretário estadual do meu estado do Rio Grande do Norte, secretário de Educação. Nunca recebi uma ligação do MEC nesse período para a gente vir discutir o que fazer durante a pandemia, infelizmente. Mas hoje eu estou no MEC com essa responsabilidade e os colegas secretários estaduais já foram recebidos por a gente dezenas de vezes e serão muito mais. Aliás, já recebidos pelo presidente da República 2 vezes esse ano. E durante os últimos 6 anos,
Nunca, Zé Costa, você que está aqui, ex-reitor, sabe, eu tenho suas fotos lá com o presidente Lula ainda de 2005, tá, Zé Costa? Ex-reitor do IF do Maranhão. E voltou tudo aquilo. A gente até 2015, todo ano tinha reuniões com os presidentes. De 2015 para cá sumiu e o Lula entrou e já fizemos 2 reuniões. E ele diz, não é para bater palma para mim não, é para vocês me cobrarem daquilo que nós não estamos fazendo. E isso a gente vai fazer de novo. E vocês estão convidados a estar conosco nessa luta. E aí o que é que a gente vai fazer com essas novas políticas? Evitar, é o que vocês estão vendo na história do ensino médio, essa disputa de espaço com a educação básica. Ah, tem que ter mais carga horária de física, de química, de matemática. Ah, e o outro diz, não, tem que ter de eletroteca, de eletrônica, de meio ambiente. Poxa, a gente tem que somar essas forças. Isso não é excludente. Não é um para um lado e um para o outro. Não, ao contrário, nós vamos fazer com que essa união, formação básica, que é importante, técnico, qualquer bom técnico tem que ter uma boa formação básica. Tem que ter matemática, física, química, para poder entender o que vai fazer quando for pegar e manusear um instrumento. Agora, não é coisa excludente. A gente vai juntar as duas coisas para fazer esse grande trabalho. E daí, qual é o horizonte? Articulamos entre as redes, a gente está, todos os sistemas, redes estaduais em articulação, a retomada do protagonismo da EPT, e o Lula já colocou disso, o nosso presidente, colocando essa possibilidade de termos mais 320 novas escolas e recursos de 4 bilhões por ano para alimentar os estados e ampliar a educação profissional, integrada com o ensino médio. A cooperação com o setor empresarial, depois de amanhã é quarta, quinta-feira, eu estarei em São Paulo, né, e é uma reunião com o grupo do Fundação Itaú, com diversos empresários. O que é que eu quero dizer lá? Todos esses números que eu coloquei para trás são verdadeiros. Aí o que é que eles dizem na mídia? Ah, nós só temos 11% de técnicos. A Alemanha tem 60%. E aí um monte de pesquisa caíram na minha mesa desse jeito. O que é que eu pedi aos pesquisadores? Da próxima vez, vocês me venham assim. O Brasil tem 11% de técnico, a Alemanha tem 65%. O salário de um técnico na Alemanha é, no máximo, metade, 1/3 de um engenheiro. No Brasil, é 1/10, é 1/5. Aí não dá. Então, se o empresário está querendo técnico, ele tem que valorizar o técnico. Mas fica todo mundo pedindo mais técnicos e na hora de valorizar o técnico com bons salários, não acontece. E todas as vezes que eu estou com o empresário, eu falo da nossa obrigação como Estado, que é aumentar o número de técnicos, mas eu digo para eles, se vocês não fizerem isso, o técnico no meio do caminho vai para a universidade. Vai, porque ele quer sobreviver. Se aqui ainda temos um país bacharelesco, todo mundo tem que ser superior para ganhar bem, quem é que vai ficar só ali? Não vai, por mais que queira. Agora, se paga um bom salário, a gente fica. Então, isso é um compromisso nosso de estar trabalhando com os empresários para isso. E, logicamente, dentro desse horizonte, nós vamos querer fomentar uma oferta alinhada ao desenvolvimento nacional e criação de uma cultura de governança. Como a gente ter acesso a essas que vocês sempre foram lá falar conosco? Como é que pode ter um monte de instituições fazendo o que querem e ninguém sabe o que eles estão fazendo? Então, estamos criando sistemas para ir buscar e só deixar na oferta aqueles que realmente têm condições de fazer essa oferta. Por isso que a gente está fazendo isso alinhado com o desenvolvimento nacional. E aí vem a parte lúdica agora. Essa é a parte que eu digo, ó, paro por aqui e vou falar uma parte lúdica agradecendo por terem me ouvido até agora. É só um pouquinho para a gente ir para o jantar, tá bom? Deixa eu fazer a parte lúdica. Oi, agora melhorou. Eu vou fazer essa parte lúdica lendo a poesia do meu querido Crispiniano Neto, que eu disse a ele, desde que ele chegou, que pela minha voz eu ia mostrar ao Brasil a poesia dele. Ele está aqui no Ministério da Cultura. E aí, eu vou começar com uma aqui, vou dar a sequência, numa que ele fez hoje, ó. Eu pedi, é grande, mas é rápida, porque é pequenininha. É grande, mas é pequenininha. Então ele fez, entre 2 horas e 5 horas, eu disse, ó, eu vou ter um evento lá às 18, e ele já escreveu isso. Isso aqui foi de outro evento que eu pedi
para mostrar o que era a rede. E ele começa assim, ó. 1909, com Dr. Nilo Peçanha, presidente da República, o Brasil sofrido ganha. As escolas de aprendizes que ficam muito felizes com esta nova campanha. Campanha de inclusão, de progressão social, jovens desfavorecidos, sem poder, sem cabedal, mas com talento e vontade, tinham a oportunidade de ascensão profissional. Adquirir um ofício, ganhar uma profissão, ganhar competência técnica, ter um diploma na mão. Era a chance garantida de melhoria de vida, autoestima e projeção. Peçanha fez 19 escolas, foi competente, merece muitos aplausos pela ação consciente. Mas convenhamos, rapaz, isso era pouco demais para um Brasil continente. Uma ideia tão brilhante, uma ação tão bela e boa, tinha que se espraiar e a demanda logo ecoa. Dos Pampas ao Piauí, do Oiapoque ao Chuí, do Seixas ao Rio Moa. Ao longo do século XX, foi crescendo em marcha lenta. 10, 12, 15 por década. A demanda sempre aumenta. E até 2003, que foi quando o presidente Lula chegou, pouca cidade tem vez, chegando a 140. Mas eis que chegou um presidente peão, um torneiro metalúrgico retirante do sertão, que não se formou doutor, mas que sabia o valor de um diploma na mão. E tacou a semear Cefete por todo canto. Mudou o nome para IF e implantou-se de um tanto, que já passa dos 600, trazendo alvíceras e alento, que com prazer eu decanto. E na sequência, para a nossa semana, isso aqui é um presente do Crispiniano. Esta semana que é fruto do Conselho Federal, traz responsabilidade de caráter social, buscando a inovação e a valorização do técnico nacional. Vou deixar com você, viu? O Conselho Federal dos Técnicos Industriais está aqui reunido para poder, cada vez mais, tornar mais reconhecidos os direitos merecidos dos nossos profissionais. Portanto, as profissões técnicas precisam ter os valores nos devidos patamares que são dados aos doutores, que vêm da universidade com a mesma dignidade dos cursos superiores. É verdade que os salários têm seus diferenciais. Nós vivemos num sistema que existe os que ganham mais, mas status e respeito tem que ser sempre um direito de todos os profissionais. O agrônomo é importante, viva a sua formatura, mas também é necessário o técnico em agrimensura, em grãos, em zootecnia, florestas e ecologia, em frutas e apicultura. Sei que o engenheiro tem valor extraordinário, mas precisamos do técnico em transporte rodoviário, do técnico das aquavias e das metroferrovias e o técnico dutoviário. Brasil precisa de médicos, mas para a nação ser sadia, também precisa do técnico em citopatologia, enfermagem e nutrição, em reabilitação, em prótese e radiologia. Nós precisamos do técnico em imagem pessoal, em impressão offset, navegação fluvial, do técnico em publicidade e do técnico em qualidade e o de saúde bucal. Brasil precisa do técnico em cooperativismo, estética, estrada e eventos, técnico em guia de turismo, mecânica de precisão, em rádio e televisão, em lazer e montanhismo. O Brasil precisa do bom técnico em mineração, em logística e ludoteca, transmissão e computação. E para bem se alimentar, técnico em restaurante e bar e em panificação. Precisa do técnico em biblioteconomia, em mecânica e mecatrônica, em moda e metalurgia, infraestrutura escolar, engenharia militar, farmácia e geologia. Aqui vem, técnico em design de joias, que torna bela a pepita, técnico em joalheria,
para fazer joia mais bonita, para não irem novamente pegar a joia de presente lá na Arábia Saudita. Enfim, o Brasil precisa dar valor à profissão do campo intermediário que está na área de ação. Gente que luta com garra e é quem segura a barra do progresso da nação. Não pode haver um exército com comando do acaso. Se tiver só general, recruta e soldado raso, sem sargento e sem tenente, nunca pode ir para frente, vai marchar em prol do atraso. Estou terminando. Já dizia Paulo Freire, não tem saberes maiores, tornando os outros menores, quando somados aumentam, saberes se complementam, tornando-se muito melhores. Brasil precisa de todos, saberes assim somados. Não pode haver luz e escuro, humilhados e exaltados. Viva o mestre e o doutor, o técnico e o trabalhador, com todos valorizados. Obrigado. Desculpa a demora. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT, CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida.